Muito bem, queridos irmãos, glórias ao nosso Deus, que nos concede toda a honra e toda a glória. Queridos irmãos, amigos ouvintes, você que me assiste aqui pela nossa página, aqui no Facebook, nós temos uma palavra de Deus para os nossos corações. O texto para a nossa meditação se encontra aqui no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o de número 37 e o versículo é o versículo de número 5. Gênesis, capítulo 37 e versículo de número 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso os odiaram ainda mais. Repetindo, sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Meus queridos irmãos, amigos ouvintes, você que nos acompanha pela internet, observe que a história de José é uma história que, embora seja bastante inspiradora, uma história bastante comovente, é também uma história muito difícil, muito tribulosa. O personagem aqui, José, filho de Jacó, ele vai passar por adversidades, ele vai passar por um processo de amarguras, de sofrimento. Contudo, a Bíblia sempre vai nos dizer que Deus era com José. Veja bem, meus queridos irmãos, a história de José começa quando este recebe do seu pai Jacó um presente. Quem é que não gosta de ganhar presente? Quem é que não gosta de ser lembrado? Quem é que não gosta de ser reconhecido? E aqui nós temos José recebendo do seu pai uma túnica de várias cores, uma túnica que chamava a atenção. A túnica ali era uma roupagem, uma espécie de capa, uma espécie de manto. E isso fez com que os irmãos de José ficassem enciumados. Isso fez com que os irmãos de José ficassem com inveja dele. Agora, meus queridos irmãos, eu pergunto para vocês que me ouvem, ou até mesmo para você que nos assiste, que culpa teve José de seu pai querer o presentear com a túnica de várias cores? Que culpa tinha José de ser um filho obediente, zeloso, que agradava ao seu pai? Que culpa tinha José de estar sendo neste momento reconhecido, de estar sendo neste momento presenteado? Queridos irmãos, José não tinha culpa nenhuma, mas infelizmente os seus irmãos, quando viram José andar pelos locais, vestido daquela túnica de várias cores, vestindo aquela túnica que se destacava entre os demais, diz-nos a Bíblia, meus amados irmãos, que os irmãos de José ficaram enciumados, ficaram com raiva.
E a história, ela não para por aí. Um belo dia, José chama os seus irmãos e fala: meus irmãos, eu tive um sonho. Meus irmãos, se aproximem. Eu vou contar para vocês o sonho que eu tive. E José, meus queridos irmãos, ele fala: olha, o sonho é o seguinte: nós estávamos colhendo trigo, nós estávamos colhendo trigo, juntando os feixes, e no sonho que eu tive, teve duas coisas que me chamou a atenção, disse José. Primeira coisa que aconteceu no sonho que José sonhou é que o feixe de trigo dele era maior e mais volumoso do que o dos seus irmãos. Segunda coisa que acontece no sonho de José é que, além do feixe de trigo de José ser maior e mais volumoso, os outros feixes dos 11 irmãos de José, que eram menores do que o dele, se encurvavam, ou seja, se ajoelhavam perante o feixe dele, o feixe de trigo. E aqui, meus amados e queridos irmãos, de imediato, quando os irmãos de José ouviram isto, mais com raiva, mais com ódio, ficaram de José. Porque como pode um garoto de 17 anos ter um sonho e neste sonho ele colher mais trigo do que os seus irmãos? Como pode um garoto de 17 anos ter um feixe volumoso e maior do que os seus 11 irmãos, sendo que este ainda muito jovem e os seus irmãos já velhos, experientes, treinados? De forma nenhuma os seus irmãos aceitaram isso. Ficaram com raiva, ficaram com ódio. Já estavam com inveja por causa da túnica. Já estavam com raiva por causa da túnica de José. E agora com mais raiva eles ficaram por causa do primeiro sonho de José. Por que primeiro sonho? Porque mais na frente José tem o seu segundo sonho. E novamente, meus queridos irmãos, José é confrontado pelos seus irmãos, afrontado pelos seus irmãos, por causa daquele sonho. Um dos seus irmãos falou: quer dizer que tu quer ser rei sobre nós? Quer dizer que você quer mandar na gente? Quer dizer que você quer ser superior a nós? Você é um garoto, você é um menino. Quer dizer então que nós vamos nos curvar diante de você? Quer dizer então que nós vamos nos humilhar diante de você? E José, quieto, calado, só contou o sonho. E ouviu essas barbaridades todas que os seus irmãos fizeram. Porém, meus queridos irmãos, José agora teve o seu segundo sonho. E agora ele chama não só os seus irmãos, os seus 11 irmãos, mas ele agora chama o seu pai e ele chama também a sua mãe. E aqui, meus queridos irmãos, ele vai contar o segundo sonho. Olha! O segundo sonho que eu tive foi que o sol, a lua
e 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Como é que é, José? Sim. Versículo 9. Mais tarde teve José um sonho e foi de novo contar aos seus irmãos. Olhe, tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. No primeiro sonho, como só envolvia os irmãos, o pai e a mãe de José estavam de fora, ficaram só na observação. Mas agora, quando José fala que o sol e a lua, representando o seu pai e a sua mãe, o próprio Jacó, o próprio pai de José, ficou atemorizado, ficou atônito, porque viu que aquele negócio não era um negócio humano, mas que aquele negócio era um negócio divino. O próprio Jacó, pai de José, ao ouvir tais palavras, entendeu que Deus, o Senhor, foi quem colocou aquele sonho na vida de José. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que me ouve ou que me assiste, não importa onde você está, se Deus colocou no teu coração, na tua mente, na tua cabeça, no teu cérebro, no teu coração, um sonho, tenha certeza, ele vai se realizar. Tenha certeza que ele vai se realizar. Porque sonhar cabe a mim, sonhar cabe a você, mas realizar cabe a Deus. E eu vou dizer uma coisa, tem sonhos que realmente incomodam. O sonho de José incomodou os seus irmãos, sabe por quê? Porque os irmãos de José já estavam acostumados com a escravidão, com a mesmice. E agora José tem um sonho de liderança, um sonho de destaque, um sonho de posição elevada. E isso incomodou os seus irmãos. Queridos irmãos, Deus o Senhor é quem é o realizador dos nossos sonhos. Os irmãos de José ficaram enciumados, enraivados, por causa deste sonho, por causa deste projeto. Só, queridos irmãos, que na trajetória da vida de José, se você ler a história toda, você vai ver sempre a frase, e Deus era com José. José passa por várias dificuldades. Lá um belo dia vem ele, e os seus irmãos falaram, lá vem um sonhador. Olha lá, está vindo o sonhador. Está vindo aquele que acha que vai ser alguma coisa. Está vindo aquele que acha que vai ser o nosso líder. Está vindo aquele que acha que vai ser o nosso mentor. E aí alguém tem uma ideia maligna e fala, olha, tem ali uma cova, tem ali um poço, tem ali um buraco, tem ali uma cisterna. Vamos jogar ele lá dentro e vamos ver o que vai ser do sonho dele. Outro falou, não, vamos matá-lo. Vamos pegar o sangue dele e molhar na capa e vamos dizer para o nosso pai que uma fera o comeu. Moral da história, meus irmãos. Alguém falou, não precisa matar, não.
tá vindo ali uns compradores de escravos. Vamos fazer o seguinte, a gente vende ele como escravo, ele desaparece da nossa vista, ele desaparece da nossa casa, ele desaparece da nossa terra, ele desaparece da nossa propriedade, e nós vamos viver em paz, porque quem vai mandar é nós, quem vai liderar é nós, quem vai governar é nós, e o azar é de José. Só, queridos irmãos, que quando Deus, o Senhor, tem um projeto na vida de alguém, não tem anjo no céu, não tem capeta no inferno, e não tem homem na terra que pode impedir o plano de Deus na vida de alguém. Os irmãos de José tentaram impedir o projeto de Deus na vida de José. Mas sabe o que acontece? Venderam como escravo, mas ele não era escravo. Venderam ele, mas ele não se auto-vendeu. Voltaram para casa com a capa de várias cores, toda melada de sangue, e inventaram uma mentira. E a mentira foi: papai Jacó, nós estamos aqui, seus 11 filhos, e o senhor segura, tenha calma, tenha paciência, sente-se, porque a notícia que temos é uma notícia pesada demais. E Jacó ali preocupado, o que aconteceu? Fala, cadê José que não está com vocês? E eles pegaram ali, meus irmãos, aquela capa, aquele pano, aquela manta embrenhada no sangue de um animal, e mostraram para Jacó: tá aqui, papai, tá aqui a capa de José. Aí Jacó, vendo aquilo, entendeu que uma fera havia o devorado e somente a capa havia restado. Só, meus queridos e amados irmãos, é que o que os irmãos de José, Rubens, Gade, Simeão, Isacar, Zebulon, Naftali, enfim, são 11. Eles não sabiam é que a mentira, ela nunca vai prevalecer aonde existe a verdade. Onde existe verdade, a mentira não prevalece. E outra, a verdade, a mentira pode prevalecer por um tempo, mas não para sempre. Cadê José? Morreu. Cadê José? Desapareceu. Cadê José? Já era. Que pena. Um bom rapaz. Morreu jovem. 17 anos. Um prodígio, um garoto prodígio. Tinha um brilhante futuro. Pois é, morreu, acabou-se. Era tão querido, era tão amado. Pois é, morreu, acabou-se, já era. Meu irmão, minha irmã, o que é que as pessoas estão falando acerca de você? Ei, você que sonha. Ei, você sonhador. O que é que as pessoas estão falando de você? Ah, muitos não acreditam não, né? Muitos falam que você é maluco, né? Porque o teu sonho é grande demais. Muitos dizem que isso é loucura da sua cabeça, não é verdade? Muitos dizem que isso é impossível, não é? Aí, porque não podem sonhar também, por causa da inveja, então estão dizendo que
você morreu, que você acabou, que você já era. Só que Deus, o Senhor, está lá em cima, ó, vendo e escutando tudo. E tem uma coisa: a última palavra na vida de quem sonha é de Deus. Tentaram matar o sonhador, mas ainda não conseguiram e não mataram o sonho de José. Pena que não temos tempo para detalhar, porque a hora passa rápido por demais. Mas a verdade é que o tempo passa, José vai para o Egito como escravo, e tudo que José fazia, Deus era com ele. E ele vai conquistando posição de destaque, de liderança, tanto na casa de quem o comprou, Potifar, como na prisão onde ele foi levado como prisioneiro, acusado de assédio. Até, meus amados irmãos, que chega o dia da exaltação. Ei, meu irmão, minha irmã, você pode estar sendo humilhado hoje. Você pode estar sendo pisoteado hoje. Você pode estar sendo criticado hoje. Mas eu quero dizer para você, o dia da sua exaltação vai chegar. José tinha 17 anos de idade quando começou a sonhar. E já havia passado 13 anos. José agora estava na prisão, condenado à morte, ao fracasso e à miséria. Mas como ele era um sonhador, e o sonho era o sonho de Deus, chegou o tempo de Deus o exaltá-lo. O rei do Egito tem um sonho. E o sonho do rei do Egito é que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. E você já sabe a história e ninguém sabia disso. E lá na prisão, José já tinha interpretado 2 sonhos. Porque quem tem a capacidade de sonhar, também tem a capacidade de interpretar. Porque quem dá o sonho e quem dá a interpretação é Deus, o Senhor. José resolve aqueles 2 problemas da prisão, se torna carcereiro, líder. E aí, meus irmãos, chega o sonho lá. Olha, o rei teve um sonho e ninguém consegue interpretar, ninguém consegue discernir. E aí, meu irmão, a palavra do Senhor diz que lá no palácio, um dos que estavam com José na prisão disse: ei, rei, lá na prisão tem um homem que pode interpretar o seu sonho. Porque quando eu estava lá preso, ele me disse tudo o que aconteceria comigo e assim aconteceu. Mandaram chamar José, contaram o sonho para José e José deu a interpretação. 7 vacas magras, 7 vacas gordas são as mesmas coisas. 7 anos são de fome, por isso as vacas magras. 7 anos são de fartura, por isso as vacas gordas. E o que se deve fazer, José? José disse: olha, rei, isto significa que primeiro vai vir uns 7 anos de fartura, mas depois vai vir uns 7 anos de escassez. Por isso que as 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas. Significa que vai haver uma grande fome na terra. Então, rei, para que essa fome não chegue até o seu povo, até você, a sua nação, reparte as terras, plantem, colham, estoquem, produzam, guardem, poupem,
Porque quando a fome chegar, vocês terão alimento com fartura. Eleja, rei, alguém para tomar conta deste negócio, para trabalhar nessa área. E a nação do Egito não perecerá na fome que vai vir sobre toda a face da terra. Aí o rei, meus irmãos, quando ouviu essa interpretação de José, falou: não tem outra pessoa para resolver esse negócio, não. Não tem outra pessoa para tomar conta desse negócio, não. A pessoa vai ser você, José. Você que vai ser o governador desse negócio aqui. É você, José, que vai tomar conta desse negócio, desse projeto. E naquele dia, meus queridos irmãos, José sai da prisão, sai da humilhação e toma posse do trono, e toma posse do governo no Egito. E aí, como se não bastasse, o faraó da época chega e fala: olha, somente neste trono, José, eu serei maior do que ti. E chega para os seus empregados, funcionários, ministros, etc., todos os que estavam sob seu comando, e fala: olha, tudo que José precisar e ordenar, vocês façam. Sabe o que aconteceu? Os 11 irmãos, a fome chegou lá onde eles estavam. Lá na casa de Jacó, chegou a fome. Jacó designa os irmãos para ir para o Egito comprar comida. E sabe o que acontece? José, governador, recebe os seus irmãos, conhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o conhecem. Sabe por quê? Porque quem bate, esquece. Mas quem apanha, jamais esquece. Os que zombaram de José, que humilharam José, esqueceram-se dele. Mas José estava ali vendo tudo, preservando tudo. Só, queridos irmãos, José agora como governador do Egito poderia se vingar. José agora como governador do Egito poderia mandar prender, mandar matar, fazer o que quiser. Só que José não fez. Sabe por quê? Quem sonha e quem realiza sonho não age como quem não sonha e não realiza. José sabia que o tempo de Deus havia chegado na sua vida e que ele não ia agir como os irmãos deles estavam agindo com ele. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que quando Deus, o Senhor, nos exaltar, te exaltar, mesmo você tendo a oportunidade de fazer o mal, não faça. Porque Deus, o Senhor, é quem faz essas coisas acontecer na vida daqueles que sonham. José cria toda uma situação moral da história. A família toda se reúne no Egito, pai, mãe, 11 irmãos. E quando estão todos ali naquela situação, José se apresenta. José se apresenta: sou eu, meus irmãos, José. Sou eu, meu pai, José. Ué, como assim, meu filho? Falaram que você estava morto. Pois é, pai, falaram que eu estava morto, mas eu estou vivo para a honra e para a glória do Senhor. É assim, meus irmãos, que Deus faz. Deixa falar. Pode deixar dizer. O que importa é o que Deus, Ele tem para a sua vida. Pode deixar os invejosos falar. O que importa é Deus, o Senhor. É Ele quem está na sua vida e é Ele quem realiza os seus sonhos. De fato, cumpriu-se no tempo de Deus o projeto dele na vida de José. José se tornou governador do Egito
E o seu pai, a sua mãe, os seus 11 irmãos foram lá no Egito comprar comida e se apresentaram para o governador e todos se joelharam perante ele, cumprindo-se o sonho que ele havia sonhado. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem um sonho, espere o tempo de Deus. Espere o momento de Deus. No caso de José, passou-se 13 anos. Não sei quanto tempo tem que você está sonhando. Quem sabe 2023 não realiza, né? Quem sabe 2024, 25, ou quem sabe hoje, ou quem sabe agora. Seja qual for o teu sonho, Deus, o Senhor, tem a capacidade de realizar. Pode ser hoje, neste momento, enquanto você está me ouvindo, enquanto você está me assistindo, Deus, o Senhor, está trabalhando. E Ele realiza os sonhos. Guarde esta palavra no seu coração e o Senhor Deus te abençoará poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus.